Hoje eu vou contar uma história de um homem muito especial. Ele tinha tudo para dar certo. Era filho de um general, tinha muita posse, muito dinheiro, uma boa educação. Mas a vida propôs para ele um revés terrível. Mas mesmo assim, depois que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou novamente. Fique comigo por mais alguns instantes e aproveite bastante dessa história. Quem sabe possa abençoar a sua vida. Capítulo 10 e outros textos dos evangelhos sinóticos contam a história desse homem chamado Bartimeu. O que sabemos dele é pela história bíblica e pela história paralela, aqueles textos extra-bíblicos contados da época do acontecido. Diz a história que esse homem, Bartimeu, filho de Timeu, o significado do seu nome, era filho de um general de Israel bem-sucedido, que ao se aposentar virou um comerciante muito influente. Com o domínio do Império Romano sobre toda aquela situação, sobre todo aquele lugar, sobre toda aquela geografia, Timeu, ele se revolta porque perde os seus bens, perde o seu soldo, perde tudo aquilo que ele havia conquistado na vida e se transforma num revolucionário contra o governo romano. Com isso ele é perseguido e morto crucificado. E para servir de exemplo, seu filho, Timeu, ele tem os seus olhos vazados, ele tem os seus olhos furados, para que ele possa ser exemplo para todas as pessoas de que não vale a pena se revoltar contra o poder do império. Dentro desse histórico, dentro desse cenário, nós vamos ver na época de Jesus esse homem, Timeu, Bartimeu, sentado à beira do caminho, mendigando, porque todos os seus sonhos, todas as suas expectativas, todo o seu futuro haviam sido destruídos pelo poder opressor daquele povo que se impunha e que dominava. Mas, mesmo com todas as possibilidades decretadas contra ele, um dia ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Diz que Jesus ia passando ali por onde ele estava, na cidade de Jericó. E ao passar, e ele perceber que ali estava Jesus, porque ele já tinha ouvido falar dessa maravilha, dessa bênção, desse homem. Ele sabia que em Jesus ele tinha uma única esperança. Imagine, ele não era um cego de nascença, ele teve os seus olhos vazados, mas ao encontrar-se com Jesus, chamar pelo socorro de Jesus e ser atendido por Jesus, ele foi completamente restabelecido. Um grande milagre aconteceu, porque onde não existia mais globo ocular, se formou um globo ocular. E aí ele pode não somente retornar à visão, mas retomar os sonhos, a vida e as possibilidades que haviam sido roubadas dele. Às vezes nós nos perguntamos por que as coisas nos acontecem, o que nós fizemos, qual foi a nossa culpa. Mas eu quero dizer que independente da situação que aflige a sua vida, independente do problema, da circunstância, se houve culpa ou se não houve culpa, eu quero dizer que em Jesus há a solução, a resposta. Quando Jesus chama por Bartimeu, porque Bartimeu começou a gritar muito alto na beira do caminho, as pessoas disseram: levanta, fique animado, ele está te chamando. Diz que Bartimeu larga a sua capa, ele larga tudo aquilo que ele possuía, ele larga tudo aquilo que ele tinha para ir se encontrar com Jesus, porque ele tinha uma coisa que move o coração de Deus: fé. E quando Jesus se encontra com ele, pergunta: o que você quer? Ele diz: eu quero voltar a ver. Jesus diz assim: a tua fé, essa é a palavra, a tua fé te salvou. E imediatamente ele é restaurado, os seus olhos são recriados, ele volta a enxergar e a vida volta para a sua vida. Eu quero dizer que quando nos encontramos com Jesus, existe vida e esperança na nossa vida. É um encontro transformador, modificador, que independente de qualquer circunstância, isso pode ser e fazer diferença na sua vida também. Receba essa palavra, creia nisso, procure na Bíblia, entenda isso, receba no seu coração. Você vai ver, vai perceber que Deus pode fazer também muitas coisas a seu respeito, dentro da sua história. Deus te abençoe.